Oi, bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindo a mais um Café com Sono. Mais uma quarta-feira de manhã, conversando sobre distúrbios do sono, né? Então, na infância e adolescência. A Ila já entrou. Deixa eu aceitar aqui a Ila. Oi, Ila. Bom dia. Tudo bem se a Ila entra. E a gente vai falar mais uma vez de um tema de sono infantil, né? Sono na infância e adolescência. Bom dia. Bom dia, minha amiga. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Que frio por aí, hein? Ah, está aí, não tá não? Tá. Mais menos do que aí, com certeza. E com muito mais sol do que aí. Então, Não, aqui como a gente falou da última vez, a panela de pressão, São Paulo. Mas vamos lá, né? Mesmo no frio, coragem, né? coragem, coragem. Eu estava começando a introduzir a live sobre mais temas de sono na infância e onde estão as nossas grandes dificuldades, né, dessa série que a gente está fazendo agora, né, na nossa sequência. Para quem não acompanha desde o começo, a gente sempre faz sequências mais ou menos temáticas de lives e a gente está agora numa sequência de onde estão as lacunas que fazem a gente ter dificuldade na lida, seja na identificação, na condução ou com os resultados quando o assunto é sono na infância, né? Tratamentos clínicos, abordagens clínicas, né, de sono na infância. E hoje não é diferente, né? Hoje é mais uma dessa série, dessa sequência de identificação de lacunas no que a gente consegue fazer. E nesse caso, a grande questão é sempre distúrbio do sono, né? É uma baita questão, até porque a gente já veio comentando isso de alguma maneira em outras lives, não é mesmo, Letícia? Mas, apesar de todos concordarem que nem sempre é distúrbio do sono, nem sempre é um outro distúrbio, acho que a grande dificuldade é como separar o joio do trigo. Acho Uhum. que essa é o desafio prático, né? Do ponto de vista teórico, certamente a gente entende que cada criança é uma, cada condição é uma, e isso tem que ser muito bem avaliado. Mas como que faz isso, né? Do Uhum. ponto de vista prático ali, no consultório, com aquela criança, com aquela demanda, com aquela família, com aquilo que cada um está conseguindo trazer. E na live passada a gente falou um pouco sobre avaliação e sobre o quanto esse processo requer cuidado e, eventualmente, ferramentas concretas também para auxílio nesse rastreio, não é mesmo, Letícia? Mas acho que a ideia hoje é dar seguimento a isso, partindo do pressuposto que uma boa avaliação é pré-requisito, É. né? Mas, para além disso, e aí, será que é sempre distúrbio do sono? Né? Você já pegou no consultório, Letícia, casos em que a família chega se queixando do sono e quando você vai investigar, na verdade, são outras questões ou vice-versa? Muito, muito. Eu posso te falar um que eu peguei anteontem, segunda-feira. Assim, não é incomum, não é incomum. Eu acho que é muito importante você fazer, lembrar e ter feito essa ressalva aí da avaliação inicial, dessa avaliação ter sido muito bem feita. E por que que isso é muito importante? Porque quando a gente, inclusive, vai estudar e vai ler, se eu vou pensar em comportamento, você já vai partir do pressuposto que isso está visto, né? A mesma coisa da parte, se chega para a gente com a clínica, muitas vezes eu parto do pressuposto de que aquilo ali não é uma questão. Que eu vou olhar sob a ótica do que eu tenho formação, né? A questão é que sono, diferente de várias outras áreas, olhando pela ótica médica, é uma das áreas, se não a mais, eu não saberia dizer, mas é uma das áreas que a gente mais tem interface com outras áreas. É por isso que a gente valoriza a multidisciplinaridade. Porque muitas vezes você não consegue tratar. E colocando uma coisa mais tangível na prática, trazendo o caso que você perguntou, e assim, eu acho que esse reforço é sempre muito, muito, muito importante e salutar. Porque a gente pega o caso como se fosse daqui para frente, só que ele tem algo para trás que é um ponto cego. E esse ponto cego é que é a nossa grande questão, né? Deixa eu trazer esse caso de talvez tangenciar, isso fica interessante. É uma criança de. Eu vou trazer ela uma faixa etária comum, mas já me aconteceu em todos os aspectos, em todo o espectro dessa faixa etária.
casal super tranquilo em termos de comportamento, com relação à criança, destino dos pais, eram pais presentes, eram realmente preocupados. A criança foi primeira gestação, FIV, né? E, portanto, uma criança muito desejada, né? Então, foi de FIV, não teve intercorrências perinatais, não tem doença prévia, desenvolvimento neuropsicomotor até então normal, nada chamava atenção. E é uma criança que eventualmente tinha dificuldade para começar a dormir. Eventualmente tinha bastante dificuldade para começar a dormir. Atrasava o início do sono, tá? E a questão era essa. Ele começou, num dado momento, isso ele estava com 5 anos de idade, ele começou, a partir mais ou menos dos 3, 4 anos de idade, a acordar de noite e simplesmente ficar acordado. Ficava acordado à noite, como se o dia estava se fazendo. Eventualmente chamava os pais, mas muitas vezes não chamava, ficava lá e de repente, quando dava uns 20 minutos, ele chamava os pais. A história era essa. Então, se a gente fosse classificar distúrbios do sono, isso foi o que foi contado para mim, né? Se eu fosse classificar como distúrbios do sono, algum distúrbio do sono, o que viria em mente imediatamente para um caso desse? Acho que quem está aqui certamente pensaria em insônia, né, Beatriz? Exatamente. A primeira, para mim, assim, ele começou a história, a primeira coisa para mim, é uma insônia. É uma insônia, mas aí, assim, eu vou falar insônia, dificuldade de iniciar, manter o sono, ou despertar precoce a despeito do ambiente adequado, né, e das oportunidades adequadas, que ocorram mais de 3 vezes por semana, por mais de 3 meses. Pronto, aí eu já defini insônia crônica, né? Ou, com o modificador da infância, a necessidade de um agente para que isso aconteça. Está definido, seria talvez insônia, né? Uma dificuldade de início, não muito grande, mas um despertar no meio da noite, pronto. E aí a gente vai lembrar de como é o padrão do sono, né, do humano. O sono do humano, na realidade, ele é muito mais bifásico, que a sociedade colocou todas as imposições sociais e ele se tornou um sono mais monofásico, e atualmente é o que a gente tem, é o que a gente, com a sociedade como a gente vive hoje em dia, é um sono Funciona. monofásico, exatamente. Só que aí é uma criança que, de repente, entre 20 mil aspas, tá, gente? Entre 20 mil aspas, regrediu o sono dele, voltou a ser bifásico. O que está acontecendo? Vamos atrás do que pode estar acontecendo. Aí, esse foi um dos casos. E assim, cavando, 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 falando, mas ele não é agitado antes de dormir? Não. Eu dou uma mamadeira ou um leite ou alguma coisa por 5 anos, né? Sempre dei. 5 anos, dá uma mamadeira ou um leite, alguma coisa, na hora ali para deitar. Ele não se mexe muito? Mexe. Fica mexendo a perninha. Sempre mexeu? Sempre mexeu. Mexe. Aí eu, mexe como? E fica. Aí ela conta, a mãe, né, conta que ele fica empurrando a perninha. Fica empurrando a perninha, fica empurrando a perninha. E sempre fez esse negócio de empurrar a perninha. Isso foi uma queixa que veio? Não, não foi uma queixa que veio, né? E aí, conversa, conversa. Algum de vocês tem dificuldade para começar a dormir? Não. Vocês dormem bem? Sim. Que horas vocês dormem? A mãe dorme 11 horas e o pai dorme meia-noite e meia. Aí eu falei, eu durmo meia-noite e meia. Você não precisa se movimentar para dormir? Não, eu faço que nem, palavras do pai, faço que nem um cachorro. Eu rodo na cama, eu me rolo para lá, para cá. Assim, sabe quando o cachorro precisa se aninhar? Eu preciso me movimentar para me aninhar. E aí já vem outra coisa na cabeça, não vem? Quando você começa, não é? Agora o diagnóstico é outro, né? A gente trocou a insônia para quem tá aqui sabe. Vi que Micheline tá aqui, já sabe o que provavelmente é isso. Síndrome das pernas inquietas, provavelmente. Aí eu fui aplicar a escala com o pai, durante a consulta do pai. Uma clássica SPI. Você não se incomoda? Não, eu não me incomodo. Mas olha só como é que a história está completamente encoberta. O pai vai dormir 2 horas e meia depois da mãe, ou 2 horas, 1 hora e meia depois da mãe, ou seja, casa, parou e tal. Tudo bem, pode ser mais vespertino. Exatamente, Michelina, exatamente, SPI. Pode ser mais vespertino, ok, né? E exatamente, Beatriz. A gente pode pensar numa questão, ele pode ser mais vespertino, de fato pode, mas esse fato dele precisar se aninhar fazia com que ele se movimentasse, resolvesse a questão dele
e não se desse conta daquele início, de aquele incômodo de início de noite. E aí, investigando, a criança sempre teve. Quando é que ela não tinha tanto? Antes dos 2 anos de idade, que era quando ela repunha ferro, que é uma recomendação da Sociedade de Pediatria. Então, ela tinha alguma reposição de ferro. Para quem não sabe, existe uma inter-relação entre ferro e síndrome das pernas inquietas, né? E esses transtornos do movimento. Mas eu não ia colocar como uma insônia, Ila. Você não pensaria? Eu, inicialmente, minha ideia inicial não seria essa. É óbvio. E aí vai, na verdade, acontecendo um empilhamento, né? Que a gente conversa bastante. Porque no desespero de uma criança que passa um tempão acordada de madrugada, os pais, e sou mãe também, a gente começa a fazer o que for possível, né? Eu brinco que a madrugada é a sobrevivência, a guerrilha, né? Só que dentro de tudo isso, outras associações e outras questões vão se instaurando. E aí o cenário vai ficando cada vez mais complexo do ponto de vista da compreensão e do equacionamento de uma situação como essa. Não é, Letícia? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Lembra que eu falei no começo? Que ele ficava quietinho no começo da noite. Mas a partir do momento que ele chama os pais, ou que vai ao quarto dos pais, a coisa começa a mudar. Porque aí a mãe já reage e a mãe já começou a habituar. Que é Então, natural, né? No exatamente, desespero de exatamente, fazer a coisa acontecer. exatamente. Então, eu acho que isso é um caso extremamente emblemático, mas extremamente corriqueiro para o teu consultório, certamente. E vou adicionar aqui mais um tempero, tá? Para você me dizer o que que você pensa. Quando a Uhum, gente vai olhar para as estatísticas sobre incidência de problemas de sono em crianças, é obviamente que a estatística é muito maior em crianças que têm alguma questão de neurodesenvolvimento. uhum, E aí eu estou falando sobre TDAH, e todas as outras condições de neurodesenvolvimento que a gente poderia passar o dia aqui listando, né? Como fica difícil separar esse joio do trigo, não é, Letícia? Então, demais. eu fiquei até refletindo, né, ontem à noite, pensando na live de hoje, eu falei, meu Deus, a incidência é muito maior. E aí vai virando uma grande bola de neve com dificuldade de separar uma coisa da outra. É natural que muitas vezes a medicação seja a ferramenta que todo mundo utilize, Uhum, né? Tanto pelo custo de resposta, né? Quanto até pelo custo comparado eventualmente a um tratamento mais prolongado e daí por diante. uhum. Mas olha como está uma coisa entrelaçada à outra e uma coisa potencializando a outra. Que acho que se o teu pitiquinho aí que você atendeu ainda por cima tivesse alguma questão de neurodesenvolvimento, certamente as coisas iam ficando cada vez mais complexas, né? Uhum. Então, se a gente pensar, os distúrbios do sono nos transtornos do neurodesenvolvimento, eles são, sei lá, fazendo uma conta da minha cabeça, mais ou menos 2,5 vezes mais incidentes do que no pior cenário da criança com desenvolvimento típico. O desenvolvimento típico vai em torno de 7 a 30%, depende do distúrbio, depende do estudo, depende, né, da faixa etária, então isso é muito variável. Já na criança com transtorno do neurodesenvolvimento, vai para 70%, 80% de incidência de problema, de distúrbios do sono, como um todo. E aí entra um balaio, as pesquisas têm um delineamento muito grosseiro, infelizmente nem sempre tem assim, ou a presença, assim, não a condução, mas pelo menos a consultoria de um especialista em sono, então realmente é complexo. E aí a gente tende a ser ansioso e tentar responder junto com os pais muito rápido. E por isso que, às vezes, o acesso à medicação parece, de fato, como você falou, a melhor opção custo-resposta, né? Só que a questão é, se você não aborda e você não olha o comportamento, nenhum remédio funciona. Nem o remédio funciona como tem que funcionar, porque a questão não é apenas neuroquímica. Muitas vezes é uma química que é resultado da habituação de atividade cerebral, da habituação do comportamento. Então, é muito mais do que aquilo. Então, quando a gente tem até que ter cuidado, e muitas vezes a gente mesmo, nós duas, que a gente troca muito caso, pra quem não sabe, a gente tem até um grupo no WhatsApp, nós duas, só de casos, de que a gente vai trocando, porque a gente de fato acompanha junto. Quando eu caminho para Ilha ou quando ela me caminha, a gente acompanha junto, é isso. Porque não dá para fazer separado. Não dá, simplesmente não dá, tá? Embora eu saiba muita coisa de
o que provavelmente a Ilha vai entrar, eu não vou saber fazer. A Ilha também. Às vezes ela já me manda, ó, eu acho que pode ser isso. E ela também não vai saber conduzir. Então não dá para fazer separado. São duas coisas diferentes. E se a gente não enxerga, não tem jeito, né? Se a gente não enxerga isso, não tem jeito. E aí é que é o ponto das camadas da abordagem. Mas o importante também é a gente aprender a hierarquizar essa visão, né? Então, a gente consegue muito bem mapear tudo, mas a gente precisa hierarquizar a visão, hierarquizar como eu vou, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer segundo, o que eu vou fazer terceiro, né? Porque senão fica em branco, né? E acho que vale trazer que hierarquizar não é entender que cada uma das etapas é mais importante do que a outra. É hierarquizar no sentido de estruturar, né, Uhum, uhum, Letícia? Então, uhum. estruturar é, na verdade, entender, peraí, eu vou passar por cada uma dessas etapas para ir compreendendo melhor a situação desse caso. Então, eu imagino que o que você está querendo trazer, olha, primeiro grande elemento, questões clínicas gerais. Segundo grande elemento, aspectos do neurodesenvolvimento. Terceiro grande elemento, pelo menos aqueles blocos que a gente conhece, né, dos distúrbios de sono. Então, organizar não por ordem de importância, mas dentro de uma sequência que ajude no raciocínio Isso, clínico, isso. para se limpar, como eu brinquei ali no início, o joio do trigo. Uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Você pensa nesse sentido? Eu acho que é exatamente esse o ponto. Eu acho que é dar uma sequência de abordagem. A hierarquização da sequência, eu acho que foi uma ótima intervenção, e não do que é mais importante, tá? É da sequência. Então, o que vem primeiro, segundo, terceiro, não o que é mais importante ou menos importante. Mas é o que, se não resolvido, vai interferir mais no segundo. Todos são retroalimentares. Todos se retroalimentam. Mas o que eu vou dar mais murro em ponta de faca tentando resolver o ponto A se o ponto B não tiver resolvido. Então vamos lá no ponto B, começar com o ponto B. Por exemplo, nesse caso específico dessa criança com síndrome das pernas inquietas, não adianta eu resolver o comportamento, eu ir atrás do comportamento se eu tenho uma questão orgânica ali muito fácil e clara, porque a gente vai dar murro em ponta de faca. Significa que eu não tenho que resolver o comportamento que ele é menos importante? Não, muito pelo contrário. Eu não vou resolver completamente o quadro, tá? Eu vou resolver. O que eu vou resolver dessa história? O orgânico. Então, a estrutura orgânica que levou aquele comportamento a acontecer. No caso, se a gente pensasse, né, lá inicialmente, a gente não pensou nesse caso como uma insônia, então vamos Sim. colocar num fenótipo de insônia. Não é uma insônia, mas talvez seja, inclusive, mas vamos colocar num fenótipo de insônia. Isso, na verdade, a literatura tem algumas formas diferentes de classificar a insônia na infância. Mas vamos colocar um fenótipo de insônia. Nesse fenótipo, eu identifiquei um fator, um potencial fator precipitante para o começo. Se eu não resolvo esse precipitante, ou se ele não vai embora, eu não vou conseguir resolver o que é perpetuante, que é o comportamento. Porque ele está lá. Eu posso tentar resolver a perpetuação, mas se eu estou ali com o fogo sendo colocado, não adianta nada eu ficar abanando a fogueira. Então eu preciso apagar o fogo para depois abanar a fogueira e limpar todas as cinzas que ficaram. Então, nesse caso, eu preciso hierarquizar a minha abordagem. Então, primeiro, vou para o orgânico. O orgânico está se resolvendo, vai entrar no comportamento. Que aí um cuidado extra, que é uma coisa que a gente pega com frequência, né? E eu queria te ouvir, que é o quanto esse precipitante não funcionou para os pais como um reforçador de que aquele comportamento precisa de fato acontecer, eu preciso dar uma resposta dessa forma, né? Que aí eu acho que são os casos que a gente tem mais dificuldade, né, no final das contas. Eu acho que a nossa participação especial tá aí, não tá? Tá. Toquinho. Deixa Gente, aí que não é, aparece no não é vídeo. a barriga da Letícia que tá roncando, é o Toquinho. Não, não, é o meu vira-latinha. Mas eu acho que é um excelente ponto, Letícia. E só dando meu famoso passo para trás, quando a gente fala do orgânico, o paralelo que eu faço eu preciso olhar para que terreno é esse. Até que para que eu entenda o que é possível desse indivíduo, desse sujeito, agir mediante intervenção. Então, olhar para esse terreno, né, fazendo um paralelo com o aspecto fisiológico, é fundamental. E pensar eventualmente em como cuidar melhor desse terreno, até para que ele possa, mediante outras intervenções, entregar outras coisas.
Eu brinco, né? Não adianta achar que pé de manga dá morango. Então, do ponto de vista fisiológico, como que eu vou cobrar de uma criança como essa que você trouxe aspectos comportamentais e dos próprios pais, se na verdade ele está com uma necessidade fisiológica de movimentação dos membros, Exatamente. né? Causado por uma dificuldade aí, né? Enfim, da absorção de ferro. Então, eu preciso cuidar desse terreno para outras etapas acontecerem. Acho que esse pode ser um bom paralelo. E respondendo a tua pergunta, os eventos precipitantes são muitos, porque eles contam para gente, muitas vezes, sobre o ambiente, sobre o contexto. A gente falou na última mentoria que a gente, desculpa, na última imersão, né, Letícia, o quanto que a gente tem que cuidar do sistema Uhum. e o quanto como sociedade a gente ainda foca no sujeito. Eu acho que muitas vezes esse sistema está contando muito pra gente, só que a gente ainda está focado no sintoma do sujeito. O que está tudo bem, mas não dá para esquecer o sistema. Então o precipitante muitas vezes é fruto de todo um sistema que não está conseguindo lidar com inúmeras camadas e complexidades de se ter uma nova criança em casa, com novos papéis parentais, com uma dificuldade de relacionamento, com expectativas frustradas em relação ao que aquela criança deveria fazer versus o que ela dá conta de fazer, né, Toquinho? Então, eu acho que esse precipitante demandaria 1 milhão de lives aqui, pensando em como é desafiador quando a gente não consegue olhar para o sistema e fica enxugando gelo, tratando o sintoma, né? Dentro da minha premissa teórica, a gente olha muito diante de que contexto eu me comporto, de que forma, e o que esse meu comportamento produz no mundo, né? E às vezes o mundo pode ser esse meu mundinho aqui ao meu redor. Então, a frase começa diante de que contexto? E o contexto tem justamente a ver com o sistema que eu estou inserido, né? O sistema é o ambiente, são os pais, são a escola, né? E daí por diante. Então, esse precipitante, ele pode vir de muitas partes desse sistema e a criança está contando pra gente, de alguma forma, que esse sistema está precisando de ajuda. Concorda? Total, né? Eu acho que esse talvez seja o ponto onde dá mais gargalo, né? Dá mais gargalo se você pensar na prática clínica, né? Eu acho que é isso que, por exemplo, tem muitas. A grande maioria dos meus pacientes, quando chegam comigo, obviamente já tentaram abordagem comportamental, né? Mas uma abordagem baseada num protocolo, quadradinho, sem olhar esse macro. Né? Ou seja, e muitas vezes a gente até no afã de resolver mais rápido, considera, poxa, você já sabe, você já tem essas informações, mas não foi, isso tudo não foi considerado dentro desse contexto que você está falando. Foi considerado dentro de pegar um copia e cola de um protocolo mesmo, como se fosse uma técnica quadrada de abordagem. Não só não viu a fisiologia e a minha área, né, assim, no meu construto teórico né, da área médica, como não viu o ambiente. Então, abordou uma fatia que não necessariamente é o problema, né? E assim, muito baseado em literatura no exterior, para uma cultura diferente da nossa e também de um outro momento, que a gente precisa, de fato, atualizar isso. Não dá para a gente levar isso a ferro e a fogo, né? Não, não dá. Toquinho certamente concorda, né? Te deu até um beijo. Mas é isso. Então, também demandaria muitas outras lives falar sobre como o que a gente tem de pesquisa ainda não é totalmente representativo sobre a nossa realidade. Acho que esse é um processo da ciência como um todo, não só da área do sono, mas a provocação que fica é essa. Nem tudo que a gente recebe como queixa é sono, e tomar cuidado com outras condições também, que muitas vezes a gente está ali olhando e que a gente esquece de olhar para o sono, né? Essa relação bidirecional. Uhum. E aí, pensando numa organização, essa construção por etapas pode ser fundamental para que as camadas sejam cobertas com cuidado e profundidade dentro do que aquela criança, aquela família precisa. E aí eu sei que isso que a gente está trazendo pode parecer algo muito distante de algumas realidades socioeconômicas
de alguns recortes que a gente tem não só no Brasil como em outros países, né, Letícia? Então, como traduzir, como translacionar tudo isso para as diferentes realidades, acho que é um outro desafio também muito complexo, que fica também para uma outra live. Mas a ideia é primeiro pensar, peraí, como que eu estou estruturando essa minha intervenção e o quanto que cada uma dessas fatias está sendo ou não coberta, né? Exatamente. Acho que uma coisa muito importante da gente pensar é que também, embora seja muito distante de algumas realidades, para todo mundo que está assistindo a gente, ou que porventura vem assistir em outro momento, de alguma forma está preocupado e interessado, ou aborda isso, ou chega perto. Seja o profissional de saúde, ou sejam os pais, mas de alguma forma está tocado por esse tema. E o importante é entender é que, independente da gente não estar num contexto 100% adequado, a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode fazer alguma coisa. A gente pode, primeiro, olhar que existem camadas diferentes. Tirar essa visão que seja muito simplista da situação para uma visão mais ampliada. Ter um olho mais ampliado para a situação. Mais uma vez, seja como clínicos, seja como pais. Se a maioria dos pais que chegam para a gente tivessem essa visão mais ampliada, a nossa abordagem seria mais lisa. Se a maioria dos profissionais, ou que encaminham, ou que tratam, ou que a gente ensina, tivesse essa visão ampliada, que é o que a gente faz, né? A gente costuma com os nossos alunos ampliar essa visão, também teria outras camadas. E já tem, né? Assim, eu acredito que todo mundo que aprende a enxergar com essa amplitude não consegue mais voltar atrás. É a janela do conhecimento. Você passou dessa janela, você entrou, passou por essa porta e aprendeu. E o importante é que, a despeito da gente não estar numa situação ideal, por exemplo, sei lá, eu trabalho num posto de saúde que não tem condições. Eu tenho certeza que o fato da gente ter uma visão ampliada faz com que você crie, eventualmente, um grupo mensal de encontro que vai falar sobre uma questão mais social, mais ampla. Que você consiga olhar a parte orgânica também, de forma mais ampla, pelo menos estruturada e direcionada. Que você consiga fazer alguma coisa em grupo de intervenção mais diretamente em comportamento. Programas educacionais sempre existem frentes. Então, que muitas vezes a gente não está numa situação 100% ideal, mas a nossa visão e o nosso conhecimento ampliado consegue trazer pelo menos uma gotinha do ideal para a nossa prática clínica, né? É isso, a gente já passou por essa janela que você trouxe e a forma de olhar para o mundo muda, não é mesmo? Completamente, né? Então fica aqui Exatamente. a nossa gotinha, né, do dia, né, nosso pinguinho aqui do nosso café com sono. A ideia é que na semana que vem nós possamos ter mais uma live dentro dessa sequência em que a gente tem abordado todas essas dificuldades relacionadas à intervenção. E é isso, né? Coragem, não é, Letícia? Exatamente. Mais uma quarta-feira, mais uma semana. Até quarta que vem, pessoal, com mais um café com sono. Tchau, Beijo para tchau. todo mundo. Tchau, tchau.